Silva. Opa, voltei de peito aberto, coração cheio de alegria. Nós estamos aqui na Arena Imprensa nesta quinta-feira e esse é o momento especial, né, da equipe Feras do Rádio com os veteranos de Franca, né, com o Alessandro, com o Caetano Bego, com o Sucem, né? Realmente essa parceria entre a equipe Feras do Rádio e os veteranos de Franca, que tem trabalhado para divulgar realmente os veteranos, aqueles jogadores que já vestiram a camisa, estão vestindo, estão correndo atrás da bola ainda, e terão a oportunidade de passar aqui com a equipe Feras do Rádio e também com os veteranos de Franca. E para nossa satisfação, hoje nós estamos recebendo aqui o Caetano Castro, né? Que jogou pouco, tal, ali não era muito bom de bola, tal, depois preferiu virar dirigente, depois começou a virar organizador de campeonatos, e está aqui conosco hoje para participar do Papo de Boleiragem. Já participou agora há pouco aqui falando da Champions League do Paulistano, o principal campeonato de Franca, né? Ele que é o organizador, então ele vai falar com a gente também em relação a tudo isso aqui no Papo de Boleiragem. É isso mesmo, né, Alessandro? Aquele abraço, boa noite. Boa noite, Marco, Caetano, Maico. É uma satisfação muito grande. Hoje, né, o programa 10, né, do ano de 2026, eu acho que cabe muito bem porque todos valorizam, né, os atletas, mas vocês também, todos fazem parte dos bastidores, que é a parte mais difícil da competição, que é a organização. Muitas vezes ela não é valorizada o quanto devia, né? E hoje ele vai contar um pouquinho das histórias aí, dos bastidores, né? E do sucesso da Champions League, né? Como eu coloquei lá na publicação, que hoje ele é o rei da Champions League aqui de Franca, né? Tá certo. Michael Teixeira, tá aí o Caetano Castro, garotinho. O Caetano, eu sou suspeito de falar dele, eu conheço, porque a gente tá conversando aqui antes de começar a querer entrar no ar, mais de 20 anos a gente conhece, sabe do respeito, da educação que ele é, da pessoa que ele é. Eu acompanhava o Caetano quando tinha o Paulistano, no Varziano, ele era presidente. Lá no Cascalho, né? Lá no Cascalho, na lixa lá. Comecei a acompanhar através do Ezequiel, do pessoal que era jogador lá. E tive Ezequiel? Zazá. Zazá, né? Zazá, o Clodô, Maguila. Naquela época lá, o Caetano tá aqui para falar um pouquinho como foi essa história dele aí. Beleza, maravilha. Caetano, um abraço mais uma vez, uma boa noite mais uma vez. E começou ali, né, Caetano? Ali, ó, não no Paulistano, mas ali no Jardim Paulista, né? Que você é da região do Jardim Paulista, né, ô Caetano? Boa noite a todos mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade, agradecer aos Feras do Rádio, você, Marco Silva, né, o Alessandro, pela oportunidade aí. É uma satisfação muito grande, embora que eu não sou muito de falar muito, sabe? Não é meu tchan aqui igual vocês, é os Feras do Rádio, mas aí vamos procurar falar um pouquinho do que a gente passou no futebol varziano e no Chacobral de Franca hoje. Tá, você tá ali no Paulista, você chegou a jogar no Fiorentina também ou não, ô Caetano? Não, brincou no Florentino, né, no time do Luizão, né? Depois passou um tempo, a gente foi brincar no Paulista também, né? Até que a gente participar lá junto, naquela época a gente era tudo moleque. E o tempo foi passando, a gente começou a ir crescendo, né? E depois a gente começou a brincar, a gente... Tem uma época lá que a gente foi para o Atlético, na época do Barcelona, quando o Barcelona parou, né? Acabou o time do Barcelona. Aí o finado Esquilim chamou a gente montou o time do Atlético, ali na Demar de Barro, ali, que é campo ali no Palma ali. E a gente teve um bom tempo ali no Atlético. Aí isso foi em 1984, por aí. E em 85 eu tive um acidente na vista, né? Foi quando eu parei e nessa parada que eu tive eu fui para o Paulistano. Agora, você jogava de quê? Qual que é a sua posição? Marcão, você já falou aí, né? Você já deu a letra e a gente não era muito bom de bola não, né? Mas eu gostava de jogar de centroavante. Minha paixão era centroavante. Era caneludo? Não, a bola de vez em quando batia na canela, viu, Marcão? Era meio complicado, mas a gente sempre foi sincero, né? Que a gente não tinha muita qualidade lá na frente. Mas no Cascudinho a gente sempre jogou. Agora, Alessandro, pro goleiro, terrível é o centroavante caneludo, né? Você não sabe onde que ele vai bater na bola, né? O mais difícil, né? O centroavante, aquele que tem classe, né? Ou que sabe bater na bola, pro goleiro é mais fácil, porque o que bate na bola errado é mais difícil pro goleiro saber de onde ela vai, né? Mas eu quando jogava, Marcão, eu gostava muito de velocidade, sabe? Eu jogava muito que centroavante caía pros lados, sabe? E a gente era novo, então a gente tinha bastante velocidade. Quem que eram os seus treinadores naquela época? O meu maior treinador que eu tive mesmo quando eu joguei bola foi o Siquelim. Siquelim. Finado Siquelim. O Siquelim que realmente... E depois quando fui pro Paulistano também no começo também, o Zé Miquinha também, que faleceu também,
Foi meu treinador também. Tá aí. Falando em paulistano, né, o Caetano, mostra essa foto do time do paulistano aí, ó. Foi campeão em 92 na categoria de aspirantes, né, aqui do paulistano. Vocês estão observando, tem o Caetano aí, tá de pé, o Véia, que era quarto zagueiro, o João Pica-Pau, o Genaro, o Zazá, né, volante, Mosquita no gol, Mosquito, rapaz, e o Niltinho, né, não sei se estava jogando no meio, deve ser lateral porque, ó, Marquinhos, Sidão, centroavante, que é seu irmão, né, o Tita, que é meia também, o Nilcinho, que é atacante, né, pode ser ponta esquerda aí, porque é o pai do Matheus Prado, né, o Zola, o Edjão, centroavante, e o Branco, né, que era o lateral direito. É isso? O Branco, que hoje é o seu representante ali na Champions League. Deus que a gente falou com o paulistano, o Branco assumiu, né, a mesa lá no paulistano, mas esse ano aí foi em 1992, mas antes de chegar nisso daí de 92, Marcão, o paulistano foi em 1988, não tem 100%, a gente subiu da Série B para a Série A. E logo em seguida, né, depois em 90, o paulistano foi campeão pela primeira vez lá no Lanchão, em cima do Corinthians. Na categoria principal. Na categoria principal. E nessa época de 90, contra o Corinthians, o Caetano, quem que jogava no paulistano? Você lembra? Olha, esse jogo da final, a gente tinha o Zé Idelmo, que já faleceu também. Idelmo, goleiro? Zé Idelmo, ele virou fazendeiro aí, ficou bem de vida lá pro lado da porteira da Preda, mas já faleceu. Morreu o ano passado, então. Não, acho que faz tempo. Faz tempo? Já faz um tempinho bom já que ele faleceu. Então a gente tinha o Zé Idelmo no gol, o time titular tinha o Silvinho, era lateral direito. Que é árbitro de futebol hoje. Árbitro de futebol. O Joãozinho Pica-Pau era o zagueiro. Não, Pacal era o zagueiro. Pacal batia, hein? Nossa senhora. Hã? Aquele lá era fera. Aquele lá todo mundo tinha medo dele. Parece pescador. O bicho Cada era enxadada é uma melhor. Eu nunca vi um zagueiro dar uma bicuda, cobrar um tiro de média de bicuda e agora girava. Mas ele botava respeito lá. Então era o Pacal, era o Véia, quarto zagueiro, e lateral esquerdo eu acho que era o Sival. Aí tinha o Rony, né, que jogava ali no meio de volante ali. O Rony, Marquinhos. Rapaz, eu não vou lembrar. Zazá também? Não, o Zazá era o time de baixo. Era o Marquinhos, eu não vou lembrar de tudo dessa turma. Sei que o João Doido era o central, tinha o João Doido, centroavante, o Marquinhos era meia esquerda. Ponta direita e ponta esquerda? Não, o Marquinhos era meio de campo, o Marquinhos era o meio esquerdo do paulistano, o Marquinhos branquinho. E João Maguila, centroavante. João Maguila, centroavante, tinha outro Marquinhos que fazia ponta esquerda falsa também. A gente fala João Doido, mas era conhecido também como Maguila, e chegou a jogar até no Palmeirense, na Rua Santos Pereira, né? O João jogou no Palmeirinho muito tempo lá, ele teve uma boa fase no Palmeirinho, não. E o que foi um dos principais jogadores do paulistano também, né, na trajetória do paulistano, é o Edilson, que é árbitro, né? O Edilson era o meio direito paulistano. Tá. E o Gilson Porfírio, né, que é árbitro também, que foi centroavante do paulistano. O Gilson era goleiro titular, né? Ele jogava no titular, mas não nessa época, mais pra frente. Ele jogou no gol do paulistano e depois ele jogava no gol e nos aspirantes ele jogava centroavante, ponta direita. Era mais centroavante. O pessoal pode fazer pergunta aí também, viu, Maicon? Porque até falando do paulistano ainda, né, Caetano? Aquele jogo lá do Santa Terezinha, né, que começou às 11 horas da manhã, terminou 4h30 da tarde, na véspera do Natal, rapaz, o pessoal estava doido para comer aquele pernil, estava jogando futebol. Só não lembro, Marcão, foi em 95 ou 94 aquela final? 94, parece. 94, né? Aquela final lá foi uma coisa que ficou na história, né? Porque a gente tinha perdido o primeiro jogo pro Atlético, acho que de 2-0, e nós tínhamos de reverter o placar da final, do último jogo. E eu lembro uma história muito que ficou marcada para mim, porque o Beco estava assinado pro paulistano, e ele não tinha jogado nenhum jogo, acho, praticamente. Ele estava trabalhando em Guaxupé, e parece que no sábado, na sexta-feira, ele tinha sido campeão lá no Guaxupé, futebol de salão. E eu liguei pro Beco, né, para ele vir para essa partida, e ele não queria vir porque eu não tinha jogado. Aí eu falei para ele, você vem para esse jogo que não é preciso de você já está escalado. E aquele jogo lá, vou te falar, foi o jogo da nossa vida, é um jogo que ficou marcado, porque era dia 24 de dezembro, né, véspera de Natal, e foi uma partida que ficou marcada na história do paulistano. É verdade, viu, Alessandro? O jogo começou às 11 horas da manhã, foi terminar 4h30 da tarde. E isso que é gostoso, né? Hoje nós estamos falando desse jogo aí quanto tempo atrás, né? E o sentido do boleiragem é isso, né? Resgatar essas histórias, né? Que você vê
o pessoal desse time aí hoje está tudo na organização, sendo a organização do campeonato, mais 2 árbitros, né? Então já era um time diferenciado. Porque nessa época, hoje é uma pena que naquela época as coisas não eram filmadas, né? Tinha aquelas filmagens, tinha celular para tirar foto igual hoje. Porque, igual o Marcos Silva falou, já começou lá, terminou de tarde, o campo lotado. A gente já lembra que, tipo assim, na hora que nós reverteu o placar, eu lembro direitinho, a torcida do Atlético começou até a ir embora, porque era muita chuva. E nós conseguimos fazer um placar de 3-0 no Atlético naquele jogo, sabe? Foi uma partida impecável. Aí no último minuto fez 3-1 para ir para a prorrogação, né? Não, o jogo foi para prorrogação com o placar, com a vitória nossa. Aí a gente foi para prorrogação, a gente saiu na frente, a gente fizemos 1-0. A gente tivemos chance aí depois, a gente fizeram uma substituição lá com o Sidão, meu irmão, porque era muito veloz, para a gente jogar no contra-ataque, para tentar matar o jogo. A gente não conseguiu matar o jogo. O meu irmão mesmo perdeu um gol ou 2 lá, ele, o tal de Maguilinha, que jogava de ponta, um homem dos elásticos. E faltando 1 minuto para acabar o jogo, 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Mancha empata o jogo. Aí foi para os pênaltis. Aí foi a tristeza, aí foi para os pênaltis. Quem que era o árbitro dessa partida? Você lembra, Caetano? Lembro. Finado Jaú. É verdade, ô Caetano, que o Jaú gostava de apitar, não tinha essas malas hoje, essas mochilas que os árbitros chegam em campo e tal, os próprios jogadores também, chegar com aquela mochilinha de bicicleta. Que história que o pessoal fala, ó, tá lá. O Jaú era um juiz muito discreto, ele era muito amigo da gente, muito parceiro, sabe? Mas o Jaú eu não tenho que falar dele não, que Deus tem em bom lugar, não é um grande árbitro, né? Mas gostava daquela sacolinha dele? Os outros falavam, né, que eles gostavam de pôr mochilinha lá para fazer um agrado para ele, né? Mas eu não tenho certeza não. Você nunca agradou ele? Não, gente. Você nunca falou, ó, sai daqui, você vai tomar um refrigerante, você vai comer um salgado, vai comer uma... Não, a gente sim, eu tinha um botequinho lá, né? Eu sempre tive um botequinho lá no Paulistano. Então, tipo assim, eu tomava uma cervejinha, um refrigerante, levava um refrigerante para os meninos, que acho que moravam no aeroporto, sabe? Mas é uma coisa light. Tá certo. Ó, aqui o Edilson, né, tá dizendo aqui, o Edilson sabe de tudo. Eu era titular, rapaz, tá esquecendo de mim, Caetano? E o Caetano Bego mandando um abração para você também. Obrigado, Xará, te agradeço a você. O Edilson, é que a gente não tem, sabe, não tá muito bom de memória, cara. E o Marcos pegou de surpresa aqui na escalação, mas no fim nós já lembrou do você, o nosso 8 guerreiro lá, mano. O homem dava carrinha até no Cascai, mano. E aquele campo do Paulistano? Rapaz, aquele campo do Paulistano, aqui dali, Marcão, foi uma coisa muito, bicho, uma coisa que foi marcada, cara. A gente, essa época ali no campo do Paulistano ali, praticamente eu tinha parado de jogar, porque de 86, 87 eu tinha parado de jogar já, porque eu já passei mais para ajudar na diretoria. E aqui dali eu vou te falar, a minha vida inteira foi esticar a corda naquele campo inteirinho e marcar aquilo lá todinho na mão. Nem esses carrinhos que a gente tem hoje, a gente não tinha. Então era tudo na corda, só que era prazeroso. O pessoal reclama hoje, viu, Alessandro Michael? Pô, tá tendo poste de iluminação dentro do campo. Naquela época o campo do Paulistano tinha um poste na lateral, né? A risca tinha que fazer uma curva ali para... Não, eu aproveitava o poste para amarrar as cordas. Além dos pau que a gente ficava na beira do campo ali, do cascaião, né? Porque ele era um cascai brabo. Portanto, até o campo era diferente, ele era de comprido pro lado do Nubes, né? Não existia o Nubes ali, né? Então eu cercava ele na corda de lá, de onde está o Nubes, vinha na Pedro Coelho Paris e voltava na João Santos Ferreira lá em cima. Ô Caetano, e nessa época aí, como segurava essa torcida aí? Era melhor ser centroavante do que lateral, né? Porque senão pegava pelo pescoço. Não, era pesado. Só que naquela época existia bastante respeito, sabe? Tinha as brigas, o juiz passava apertado, de vez em quando saía umas porradas no tapa, sabe? Mas só que tipo assim, era mais simples, não é igual hoje que tratou o relógio, é tiro, sabe? Na minha época ela não pegou. Mas dava uns arrepios aí quem jogava na lateral aí com a torcida adversária, hein? Na lateral, os lateral sofria lá, tanto faz lateral como os atacantes, sabe? Porque... Goleiro também, né? A goleira era mais light um pouquinho ainda, mas... Não tinha torcida atrás do gol? Mas o gol ficava mais longe, né? Porque então tá fazia a curva da corda assim, então aí a lateral era retinha. Quem que era o rival do Paulistano? Falar, hoje não vai dar ruim, Caetano? Eu acho que o rival que a gente sempre se sempre teve uns conflitos, foi o Formosa. Jardim Formosa era, bicho...
Tigre Vermelho. O Tigre Vermelho era terrível. Eu lembro uma vez lá no Paulistano, rapaz, saiu uma briga lá, rapaz. Fecharam o bar. Não, a minha casa sempre foi ali na esquina, né? Só que a minha casa, na época, a gente era cercado de bambu, a gente é muito pobre, né? Então era tudo cercado de bambuzinho no meu quintal lá. E saiu uma briga lá do gol do lado do Nubes, lá no fundo. E os caras que arrumou a confusão até já faleceu, o Liel. Eliel, né? Eliel, ele faleceu também. E aí eles rumou essa treta, rapaz, contra o Formosa no gol de lá, rapaz. E os caras veio, rapaz. E esse Liel correu, eles achou que ele entrou pra dentro do bar. Só que aí ele abriu o portãozinho de casa e enfiou lá debaixo da cama, lá em casa, meu. E os caras do Formosa querendo abrir o bar achando que tava lá dentro, sabe? Arrancando tijolo, dando tijolada na portinha do bar do lado lá. E no fim, até o jogo parou disso aí. Aí voltou pro jogo de novo e tocou normal, mas o Formosa era um... Todas as vezes tinha uns pega-bom. Foi briga de torcida, então. Foi briga de torcida. Mas, assim, né, rivalidade mesmo, nós brasileiros, né, jogou muito, tinha uns pega pesado. O Atlético era um time que quase não tinha torcida, mas era um time pacífico, a gente sempre deu bem também. Então, falar assim, rivalidade feia mesmo, a mais pesada um pouquinho foi o Formosa, mas não era essas coisas assim também. E se eu lembro na época, Caetano, que tinha muito assim, um jogador que jogou, vestiu a camisa de um clube, depois ia para outro, e a repercussão era muito grande. Eu lembro até a vez que o Derli saiu do Formosa, vestiu a camisa do Paulistano, foi uma repercussão muito grande. Até eu fui ver um jogo, fui embora com ele ficou muito satisfeito, vestia a camisa do Paulistano, era diferente, né, Caetano? Vestia a camisa de um clube, de repente ele aparecia em outro clube, já viu o Tequinha, foi pro Atlético, Nana, saiu do Formosa, foi pro Atlético, a gente vê muitos jogadores assim, a repercussão era muito alta, né, porque os caras jogavam por amor à camisa, mas acontecia isso aí também, né, Caetano? Quando o jogador gostava das pessoas, eu acredito que quem levou o Derli, inclusive, foi até o Beco, que levou o Derli para o Paulistano. E o Derli, quando ele chegou no Paulistano, ele foi muito bem recebido no Paulistano. Com direita, né? Com direita e dedicado. E é um cara que sempre postou foto aí do Paulistano, ele está sempre umas fotos postando uns anos atrás, ele sempre postava essas fotos aí, que é um cara que, tipo assim, jogou demais no Formosa, né? Era um ídolo lá no Formosa, o Derli. Agora, Caetano, realmente que a gente fala do Campeonato Brasileiro hoje, né, é diferente em relação àquelas competições que era mais do bairro, né, era mais coração. Você ali sempre teve apoio do bairro, de empresas ali, o Caetano? Não, ali o Paulistano, bairro mesmo, assim, a gente nunca tivemos apoio. Tinha, assim, o pessoal que gostava do Paulistano, que era a diretoria do Paulistano, então assumia as despesas do Paulistano. A gente sempre teve um patrocinador que ajudou nós muitos anos. Era o Nivaldo, que tinha uma fábrica de calçado e patrocinou. Pefran, era o Pefran. Terraplanagem também ajudava muito, Caetano. Não tinha. Ele ajudava também, ele levava, sabe, de caminhão. Naquela época a gente podia andar de caminhão. Quando a gente ia jogar fora, então levava de caminhão. Então, assim, a gente teve... É o verdinho da Avenida Brasil. O verdinho lá, então o pessoal ajudava muito, assim, por fora. Eu mesmo, por exemplo, quando eu tinha um bar lá, eu gastei muito dinheiro com o Paulistano, porque a gente, quando tá numa coisa que a gente gosta, e eu gostava demais, e chegou uma época que o Paulistano, tipo assim, acabou tudo, sabe? Não tinha diretoria, o presidente abandonou, então a gente foi ficando praticamente... Ficou até parado alguns anos também, né, Caetano? Não, foi quando eu parei com o Paulistano, logo em seguida, eu envolvi no futebol de chácara. Aí passou, eu acredito, não lembro quanto tempo que passou, aí o Marquinhos que abraçou o Paulistano. Aí foi onde o Marquinhos foi. Aí quando o Marquinhos pegou o Paulistano, eu já não participava mais. Tá certo. O Paulistano realmente um time bastante querido aqui, viu, Alessandro, aqui da Zona Leste. É uma pergunta que eu tenho também, porque o Caetano hoje ele é um organizador de campeonato. E acredito que assim o coração bate forte, né? Que muitas vezes quando está chegando próximo à final, a gente fica preocupado para que dê tudo certo. E qual que é a sua satisfação hoje, Caetano, de você ver a fama do seu campeonato e os finais de semana lotado, a final lotado, como o coração se sente de ver o campo desse jeito? Em primeiro lugar, tipo assim, eu trabalhei muito, né? Trabalho até hoje, eu sempre, tipo assim, eu sou um cara muito humilde, eu não sou um cara de falar muito, de divulgação, as coisas. Eu sou muito simples, tenho minha consciência, então eu sempre preguei a honestidade. E através dessa pergunta que você faz, a minha maior satisfação tipo assim, quando eu dou o pontapé inicial do campeonato, que é uma ansiedade muito grande que dá em mim,
entendendo? É o início e o fim, porque a minha preocupação é de começar um campeonato bem e terminar ele bem, porque quando acontece as coisas erradas, eu fico muito contrariado, chateado, porque eu não gosto de punir as coisas se não tiver o motivo. Então, quando está errado, eu faço aquilo que tem que ser feito, entendeu? Enquanto você pegou, então a minha maior satisfação é quando eu termino dia 2 de março, janeiro, fevereiro, março, abril, dia 2 de março, a hora que o juiz apitar, acabou, Bertano foi campeão, é a minha maior satisfação. Agora é importante, né, viu, Alessandro, esse respeito que as equipes têm com o Caetano. Respeito que vem já lá de trás, desde o início das competições, sem ser Champions League, né, depois que viu o nome Champions League do paulistano, a punição. Ninguém gosta de ser punido, porque tem aquela pressão. E o Caetano imediatamente, igual aconteceu com o Miramontes agora, porque soltou o foguete. Está no regulamento, não pode soltar fogos. Já na segunda ele já anunciou que o time seria punido. Não fica esperando ali, ó. Pô, será que aconteceu? Eu vi e está punido. Igual foi os jogadores que foram suspensos recentemente também, que o próprio Carlinhos, do União Santa Terezinha, e o outro jogador, não recordo o nome. Quem? Centroavante do Paulistano lá, Alessandro. Trocaram ali soco, tal, foi expulso e mais uma partida da organização. Então, acho que por isso esse respeito que o Caetano tem com todas as equipes. Maicon e Alessandro. Não, é importante mesmo, porque a credibilidade, como eu falando, a honestidade, né? Isso vem com o tempo, não é de um campeonato para outro, né? E é muito importante, porque as equipes cobram o regulamento, né? Cobram a punição, mas quando é com elas não querem que aconteça. E é justamente ao contrário. Quando tem uma punição que está no regulamento, acaba o campeonato fluindo de uma forma mais gostosa, né? Porque aí as equipes vão respeitando mais. E isso é muito importante, né? E eu participei lá como treinador, como dirigente, agora como repórter junto com o Marcos Silva com os Feras do Rádio. A adrenalina ali naquele corredorzinho é muito... a atmosfera, quem não foi lá, o pessoal que está ali, fica lá 10 minutos, vocês veem como é que funciona aquilo ali. Na hora que o jogo está rolando, é tudo organizado, tudo separado ali, mas a atmosfera dali, a gente tem que ter os nervos tranquilos, tem que ter discernimento, porque nem é fácil, não. Seu time jogando, o adversário querendo ganhar, e aquela cobrança de 14 de lá, campo cheio, é uma atmosfera diferente ali, você tem que ter um discernimento ali, e participar ali, ter cabeça no lugar, ter tranquilidade para saber levar o que leva ali, o Branco, que é mesário, o Caetano, até o próprio Pingo ali, que fica ali, saber lidar. E eu, particularmente, eu não colocava time ali. Eu ia lá para trabalhar, mas eu estou lá dirigente lá, eu sei como é que é, a gente sente na pele ali, mas não é fácil não. Para eles parabenizar o Caetano por tudo aquilo ali. Porque chegar ali é jogador que sai xingando, sai falando, você escuta coisa que você não quer, e a punição tem que ser dada. Infelizmente tem que ser dada a punição. Olha os troféus. Olha os troféus aí, ó. Olha só. Da Champions agora, igualzinho, primeiro, segundo, terceiro e quarto é o modelo do campeão, né, o Caetano? Esse ano deu uma mudada aí de novo, o Marcos aí deu uma iniciativa lá dos troféus, e então nós trocamos uma ideia, nós achou que deveria fazer esse troféu mais ou menos tudo igual, pelo tamanho. Só diminuir o troféu de campeão de uma altura, vai diminuir para todo mundo levar a taça da Champions, né? Leva uma lembrança lá do Paulistano, né? Voltando aí, Marcão, você falou do respeito, naqueles tempos, muita gente nem sabe, não vai saber, mas na época existia trem que pula e os bombas lá no Paulistano, e teve uma vez que o trem que pula usou jogador irregular nas oitavas ou nas quartas, eu não lembro mais, porque já faz muitos anos isso, e o trem que pula pegou, inclusive você pode até perguntar para o Juninho Burreco, que era estar jogando panorama e trem que pula. E o Trem que Pula trocou um jogador lá, e o Juninho é muito esperto com o panorama. Esse pegou, veio e me falou: tem um jogador errado do Trem que Pula. Eles tinham tirado aquele de time lateral esquerdo e colocaram o Pimenta na suma, porque naquela época assinava na hora. E o Trem que Pula estava com um jogador irregular. Aí eu, na marca uma reunião, eu lembro direitinho que a gente foi lá na bolota do Bahia, né, para discutir isso, e eu peguei e eliminei o Trem que Pula. E quando eu fui eliminar o Trem que Pula, recebi, tipo assim, me ofereceram suborno e me ameaçaram no mesmo tempo. Eu peguei e me falaram naquela época até de pôr fogo no meu boteco, sempre foi um botequinho lá, né? Aí eu peguei e falei pro cara, vocês vão pôr fogo naquele boteco lá? Então vocês põem em mim, porque aqui é boteca de eu criar minha família, de eu criar meus filhos.
Aí depois, né, eu falei, eu tenho que estar eliminado, tal, perdeu os pontos, foi eliminado, tenho que praticamente naquela época eu já ia para o terceiro título, era um time imbatível dentro do Paulistano. O dirigente sabia, né? Não, eu sabia, mas o cara que fez a ameaça, depois na hora que terminou tudo, ele veio e me abraçou, eu falei, tá, você tá certinho, burra, nosso cara aqui, pois o cara é irregular para jogar, nós tentou te ameaçar para ver se você molicia, mas infelizmente você tá certo, ele me abraçou eu, e hoje é um grande amigo que eu tenho. É isso aí, por isso que eu estou dizendo. Puniu, é igual o jogador, ele sabe quando ele vai ser expulso de campo. Ele sabe quando ele vai ser expulso. Então é a mesma coisa o dirigente. Se ele faz uma coisa errada, ele sabe que ele vai ser punido. Então, quando o organizador está ali, pulso firme, é isso, é aquilo, cumpriu o regulamento. É só não sair do regulamento, né, Caetano? É só cumprir o regulamento, é coisa fácil, né? Você usar o regulamento, Marcos Silva, sempre você vê as coisas, porque igual lá, nós lá tá em 3 hoje no campeonato. Eu tenho um branco mesário que para mim é um oi de águia, ali o branco para mim é o melhor mesário de Franca que tem. Portanto, está esses anos todos comigo lá, é um cara diferenciado, um cara que não dá bola para a torcida, ele fica concentrado no jogo, agora o Marcão tá junto lá com a gente também. Então, tipo assim, a gente procura fazer o correto, entendeu? A gente não quer aparecer, simplesmente, igual vocês falou, eu agradeço todas as equipes, todos os jogadores, porque eles sabem que o jeito que é o campeonato da Paulistano, então todos respeitam. Então isso para mim é uma gratidão muito grande, e eu agradeço todos os atletas e dirigentes por isso. Caetano, qual seria o seu sonho em termos de Champions League? O que você gostaria que acontecesse na Champions League? Deixa eu marcar para melhorar a Champions League, aí sim é a Champions League. Ali, ô Marcão, o meu sonho um dia que foi colocar uma iluminação indecente. Para mim fazer um campeonato à noite, porque eu sei se fazer um campeonato à noite, ele vai ser um campeonato muito bom. Mas aquela iluminação que puseram lá, infelizmente, não tem como fazer campeonato ali. A gente vê que a iluminação ficou muito fraquinha, então não dá para fazer. Mas se tivesse uma iluminação boa ali, era fazer um campeonato à noite e uma cobertura também para o Ceará do Rádio estar lá sempre transmitindo também, porque não depende de mim, já depende dos outros. Do órgão público, né? Depende da prefeitura. Fala, mãe. Não, lembrei. Um banheiro do lado de lá para o público, porque fica muito difícil, o público fica do lado. A verdade, viu, Caetano, o que precisa ali é fazer uma mini arena. A verdade é essa, fazer uma arquibancada do outro lado, fazer os bares, os banheiros embaixo da arquibancada ali, porque se vai 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, vai, mas é 4 meses, 5 meses. Mas se fizer uma estrutura diferente, vai ser o ano inteiro. Vai ser o ano inteiro, né, Caetano? Acaba a Champions League, pode ter outro campeonato, Caetano pode fazer o de veteranos, pode fazer outras coisas. Então, ali merecia realmente o tipo de uma arena, ó, arquibancada do outro lado, ali debaixo das árvores. Poderia fazer arquibancada também, fazer a cabine de rádio ali, como tem no Brasilândia, que dá para se fazer, faz o bar embaixo, põe a cabine em cima, para realmente valorizar a Zona Leste, valorizar o campeonato ali do Paulistano, viu, Caetano? Viu, Maicon? É verdade, e foi um garoto que falou para mim, eu vou falar o nome dele, que ele foi muito bom nas palavras, o Yante, treinador do Red Bull, falou, Maicon, Vars é bom, tudo é bom, mas Franca não tem no Brasil o chacrobol igual Franca tem, então tem que ser mais valorizado, e o Marcos Silva falou com essas palavras, eu acho que essas arenas tinha que virar arena de chacrobol, igual o Marcos Silva falou, com arquibancada, com lugar para transmissão, você vê no Bronx a dificuldade que ele tem. O Zé Lair ficou muito tempo parado por causa de vizinhança. Mas o futebol em Franca, felizmente, né? Não é infelizmente, é felizmente, é o chacrobol que domina. Então tem que ter uns olhos melhores para o chacrobol francano. E organização também. Acabou um, começa o outro. Acabou um, começa o outro. Para não ter esse transtorno que vai começar sábado agora. Gosto de todo mundo, a gente vai tentar, né, Marcos Silva? Está em todos os campeonatos, mas não é fácil. Tantos campeonato forte e não espera terminar o outro para começar. Então é o seguinte, tem que ser mais organização. Se é grande o campeonato de chacrobol em Franca, tem que começar pelos organizadores. Beleza, maravilha. Caetano, Alessandro, tá aí o certificado, já passamos das 9 horas. Um abraço pro Uripão, treinador. Mandando um abraço para você, viu, Caetano? Aí para toda a equipe Feras do Rádio. Obrigado, um abraço para você também, Uripão. Tá certo, tá aí, Caetano, ó. Para você. O certificado é simples aqui, mas de muito carinho da equipe Feras do Rádio e também dos veteranos de Franca, que é composto aí pelo o Alessandro Chagas, pelo Sucem e também pelo Caetano Bel, que é a equipe Feras do Rádio, comigo, com o Beco e também com o Maicon Teixeira. Vai muita gente aí, né, Marcão, para falar o nome de cada um.
Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, essa atenção de vocês aí, né, de todos vocês aí que faz parte desse programa Feras do Rádio. Eu acho que, eu não lembro quem que eu comentei esse tempo atrás, sobre essas homenagens que vocês fazem. A coisa mais correta é vocês fazerem as coisas em vida. Porque depois que a pessoa morre, não adianta você colocar nome de rua, colocar campeonato, não. O cara já morreu, o cara já foi. Hoje vocês podem ter certeza que está saindo um cara muito feliz daqui pela sua homenagem. Eu sei que você está sempre lembrando de mim aí. Essa aqui não é a primeira e nem vai ser a última também, porque eu quero estar sempre participando. Eu vou estar sempre procurando fazer as coisas melhor no esporte, porque se depender de mim, o futebol de chácara sempre vai estar em primeiro lugar. Robertinho ainda gosta de jogar com chuteira nova? Robertinho agora só está no veterano só de Minas, viu? Porque lá é difícil. É irmão do Caetano, né? Então, o Caetano tem o Sidão, que era centroavante, Robertinho, que era volante, e o Bento lateral. Lateral, quarto zagueiro, né? Falava, né? Na Varsa lá. Meus irmãos lá, um que saiu bom de bola mesmo foi o Robertinho, que é famoso dizer Robertinho. O Sidão fazia gol. Não, e o Sidão também, que deu muita alegria para mim no Paulistano também. Ele fazia diferença. E aquele cabelinho do Sidão hoje, hein? Não, agora o cabelinho dele hoje foi diferente. Agora é só a metade da cara, com a trança pegando lá atrás. Lá. Eu, meu irmão. Mas eu não tenho, né, Marcão? Então, eu, tipo assim, ele amarra lá aquelas trancinhas lá e inventa o cabelinho dele. Tá certo, quem sabe você inspira nisso aí, né? Alessandro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, representando os veteranos de Franca, muito campeonato de veteranos aí, para que o pessoal possa realmente fazer a festa, né? Eu que agradeço, eu acho que o veterano trouxe a oportunidade de fazer novas amizades, estou conhecendo bastante gente, estou aproximando o pessoal do futebol, a gente enriquece junto, ajuda a valorizar, e igual vocês, né? Por exemplo, quem joga não sabe a dificuldade que é os bastidores, que eu acho que o mais fácil no futebol hoje é você chegar no campo e jogar bola. Vocês que são da imprensa, a dificuldade é que vocês transmitem o jogo no dia de chuva, o Caetano, essa preocupação durante a semana inteira, se chove, se não chove, sabe? São muitos detalhes para o jogo acontecer. Então, parabéns, viu, Caetano, pela organização, que continue e sirva de exemplo para muitos seguirem seu caminho aí, para o futebol de chácara, igual o Maicon falou, o Chacrobol é um futebol que tem que ser valorizado em Franca e já conversei até isso com o senhor, acho que tem que ser transformado em uma modalidade. Eu te agradeço, Alessandro, suas palavras aí, e te faço o convite para você comparecer ao Paulistano para prestigiar nós lá também, né? Com certeza, eu já fui lá algumas vezes, não tive a oportunidade de conversar lá, né? Mas mas você chegar lá, você pode bater o peito no portãozinho lá, que você entra lá dentro. Lá, assim. É um campeonato muito bom e diferenciado. Maicon, vambora, garotinho. Vamos lá, professor, amanhã tá preto na folhinha. Amanhã é de trabalhar ainda, né, Caetano? Com certeza, né? Mas sabadão estamos lá na Champions, se Deus quiser, com transmissão lá. Um abraço a todo mundo aí. Beleza, maravilha. Estamos encerrando aqui o Frente a Frente desta quinta-feira, tá certo? Francana não falamos muito, porque realmente a Francana já encerrou sua participação, agora só bastidores em relação às eleições da Francana. Vamos começar a fazer esse trabalho também em relação às eleições dos próximos programas aqui da equipe Feras do Rádio. Então, portanto, sábado à tarde, se o tempo estiver bom, se não tiver chuva, vamos transmitir o jogo do Miramontes contra o Red Bull, é isso? O Red Bull, o segundo jogo da Champions League, jogos das quartas de finais. Torcedor, aquele abraço, estamos indo. O Beco está trabalhando, está viajando, né? O Luiz Roberto Teres, o Beco, né? Então, um abração para ele e vai estar com a gente também no próximo sábado à tarde, lá no Jardim Paulistano, na Champions League. Aquele abraço, boa noite.